Finalmente, galera! Finalmente eu tenho aqui na bancada hoje um notebook com processador Intel de 12ª geração. Esse cara aqui é um Lenovo Legion 5i Pro da 7ª geração, a 7ª geração dessa máquina gamer da Lenovo, que traz um Core i7 12700H. 12ª geração aí da Intel, arquitetura nova que inclui aí núcleos de eficiência. E eu tô ansioso para ver como é que vai ser o desempenho desse cara. Na verdade eu já testei, o que eu tô ansioso agora é para contar tudo para vocês depois da vinheta. Vamos nessa! E antes da gente falar dessa belezinha aqui, alguns recadinhos sobre o conteúdo desse vídeo. Esse notebook aqui foi enviado pra gente por meio da Intel, então foi a Intel que mandou e essa máquina aqui ainda não está sendo vendida aqui no Brasil. Na verdade, eu não tenho informações sobre disponibilidade e preço, por isso que esse vídeo ele não vai ser uma análise com uma conclusão, né, sobre o preço, se vale a pena, etc, né? Na verdade, eu só encontrei ele à venda na Europa no momento da gravação desse vídeo, nem nos Estados Unidos ele está sendo vendido ainda. Mas eu tenho a expectativa que a Lenovo atualize, né, essa marca Legion, inclusive o próprio Legion 5i, que está à venda aqui no Brasil hoje, porém numa configuração mais antiga, né? Então eu tenho essa expectativa aí que eles atualizem, mas de qualquer forma a combinação que nós temos aqui deve chegar em vários notebooks gamer nesse ano. Então um Core i7 12700H com uma GeForce RTX 3060. Então em termos de desempenho, vale para praticamente todos os notebooks gamer que vão ser lançados. Agora, em termos de design, que eu gostei muito dessa máquina, é só esse é ele mesmo, né? É óbvio, né? Obrigado, Intel. Deixa eu guardar aqui, ó. Fica bonitinho, ó. Inclusive, ó, Intel Brasil, ó, 35 anos, hein? E ó que eu nem sou time azul. Ainda. E vamos começar falando sobre o design. O que nós temos aqui nesse design dessa máquina Legion 5i Pro é um notebook gamer para quem não quer um notebook gamer, porque como vocês estão vendo, né, todo o design, todo o desenho, o conceito dele é de um notebook normal. Você não tem aquela estilização RGB muito chamativa, nem o teclado, né? Ó, você tem aqui um teclado sóbrio, né? Uma tampa interna aí muito discreta, né? Minimalista, todo o design. E também aquele esquema que combina portas laterais com portas aqui na parte traseira também. Isso é bem legal. E uma bela de uma passagem aqui de ar, né, no chassi aqui na parte traseira. Então esse é um geralzão do design. Agora vamos começar a falar do produto. Ele não é muito pesado, pesa 2,5 kg, o que tá ok para o tamanho dele. Lembrando que ele traz uma tela com 16 polegadas aí de tamanho. E aqui na tampa da tela a gente tem um acabamento de alumínio. Então aqui é alumínio. Na parte de baixo me parece que é alumínio também. Inclusive pega um pouquinho de mancha aqui dos dedos, né, como vocês estão vendo aí, mas também é a parte de baixo, né. Agora, essa parte interna dele é plástico, tem um acabamento de plástico, mas que simula alumínio e casa muito com o design que a gente está vendo aí em toda a máquina, né. Vamos falar um pouquinho das conectividades, né, dessa área externa, depois a gente fala aí da tela, do teclado e do touchpad também. Então nós temos aqui na lateral esquerda duas portas que são USB tipo C com DisplayPort e uma delas é Thunderbolt 4. Essa porta Thunderbolt 4 também é USB 4.0. A outra é USB 3.2 Gen 2. E ambas passam aí um sinal de vídeo no protocolo DisplayPort 1.4. Agora, aqui do outro lado, né, do lado direito do notebook, nós temos uma porta USB tipo A, que é feita aí para você conectar acessórios, né, ter um acesso rápido a um pendrive, um mouse, etc. E ela é 3.2 Gen 1. Para quem esqueceu essa história dos gens, se é 3.2 Gen 1, a porta tem 5 GB de banda, Gen 2, 10 GB, Gen 2 por 2, 20 GB, e aí a USB 4 ou Thunderbolt 4 tem 40 GB de banda na porta, né, no protocolo. A gente tem também um conector P2, que não pode faltar, e uma travinha para você ligar ou desligar a webcam. Então a gente tem uma webcam bem meia boca aqui nesse notebook, eu vou mostrar daqui a pouco.
é difícil, né? Webcam em notebook. Tanto é que tem empresas já tirando a webcam do notebook. Mas é muito legal você ter uma chavinha física, né, para você ativar ou desativar a câmera. Isso daqui trava o acesso do Windows ao hardware. Então é um recurso de privacidade super válido. E aí, por fim, nós chegamos aqui, ó, na parte traseira. E assim, tem que dar o braço a torcer aqui, porque geralmente eu falo o que nos vídeos? Eu falo, putz, por que põe porta atrás e dos lados? Escolhe, ou põe atrás ou põe dos lados. Mas aqui tá de um jeito que você consegue trabalhar só usando essas portas traseiras, sem precisar usar as portas laterais, que às vezes alguma coisa essencial fica dos lados. Então aqui nós temos, ó, HDMI, então ela tem conexão de vídeo aqui, porta de rede e o conector de força, além de 2 portas USB também. Então é um kit completinho, isso eu achei muito legal, você consegue trabalhar só com as portas que estão aqui atrás. Agora, entrando um pouquinho no detalhe, nós temos 2 portas USB tipo A, 3.2 Gen 1, sendo que uma delas fica sempre ligada, ela está sempre ligada, então você pode recarregar um smartphone ou algum outro dispositivo se o seu notebook estiver na mochila. O ângulo talvez seja um pouquinho complicado na mochila, né? Que se ele tiver de assim na mochila, aqui o cabo vai ficar meio que fazendo 90 graus. Mas enfim, você tem essa possibilidade aí também. E também temos aí uma porta USB 3.2 Gen 2, que também suporta Power Delivery. Então você pode recarregar esse notebook por meio de um adaptador USB tipo C. Ele acompanha, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da bateria, vou mostrar também o adaptador de tomada dele, que é grandinho, 300 watts, mas se você tiver um carregador portátil de 100 watts, por exemplo, você não precisa levar aquela bitela, você leva só o carregador que provavelmente você já usa no seu smartphone e carrega um notebook. É uma das coisas mais legais que eu tô achando nos lançamentos recentes. Então tá aí, em termos de conectividade, é isso que nós temos aqui, além de, é claro, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e por aí vai. Agora eu vou abrir ele aqui, ó, pra gente falar da tela, teclado e touchpad, o triplo T aqui dos notebooks no Loop Infinito. Inclusive, ó, ele passou no teste, hein, do balanceamento, ó. O design tá bem feito aqui, você levanta só puxando a tela, não tem que ficar segurando ele aqui para ele não sair da mesa. Então, passou no teste do design. Agora é o seguinte, a primeira coisa que eu percebi quando eu abri a tampa dele é que o touchpad ele não tá centralizado, né? E isso me deu uma bugada no começo, mas antes de falar disso, quero falar da tela. Vamos lá. A tela dele é uma tela de 16 polegadas num corpo super compacto. Na verdade, eu achei que era 15 polegadas pelo tamanho dele, mas não. 16 polegadas, e aí as resoluções elas variam de acordo com o modelo. Esse cara aqui tem uma resolução um pouco acima do 1440p. É uma resolução de 1600p. Quanto que é exatamente aqui? Eu vou ter que puxar minha cola aqui, peraí, galera. Então, olha aí, 2560 por 1600 pixels com 165 Hz de refresh rate. E o que isso significa? Isso significa que a resolução ela é mais alta do que o convencional para uma máquina com essas especificações técnicas. Porque com uma GeForce RTX 3060, você não vai jogar muito acima do Full HD. Mas aqui é possível. De repente, em jogos competitivos, tipo um CSGO, um League of Legends, você consegue usar essa resolução nativa e alcançar esses 165 Hz. Às vezes vai ter que mexer ali, né, em alguma configuração, não jogar no máximo, jogar no médio, mas tem essa possibilidade. Claro que você também pode reduzir a resolução para o Full HD, mas é aquela história, né? Se você não está rodando a resolução nativa da tela, às vezes o conteúdo não vai ficar legal, ou se está num jogo fica meio serrilhado, então depende. Então nem sempre eu acho que é uma experiência positiva você ter uma resolução mais alta num notebook gamer, então fica essa ressalva aqui. Mas existem configurações dele mais básicas, acho que se vier para o Brasil, inclusive, vai ser com a tela Full HD, né, 1080p normal. Nós temos aqui um painel com a tecnologia IPS também, né, com um acabamento fosco, então você não sofre com o reflexo da tela e você tem um bom ângulo de visão. Até aqui, ó, tô sem distorção nenhuma na imagem e na cor. Cheguei aqui e começou a ter, já não consigo enxergar mais nada. Mas um bom campo de visão e assim, bordas muito finas. Vocês já estão vendo aí desde o começo do vídeo, né? Esse wallpaper ajuda também a mostrar que as bordas elas são fininhas em cima dos lados. Ah, claro, aqui embaixo a borda ela é um pouquinho maior, mas não muito. Inclusive ele usa, né, aquele truque aqui atrás que deixa um pouquinho a bundinha aqui no notebook para trás, ó lá. Então ela fica ali atrás da tela e aí ele parece, quando você está olhando ele assim aberto, que ele é menor do que ele é de fato. E aí aqui em cima, ó, nós temos uma bolinha aqui, ó, que é a bolinha preta do insulto,
que é uma webcam 720p, que assim, não é a pior câmera que eu já vi num notebook, mas é ruim, é aquela câmera de referência, sabe? Quando você não tem outra câmera, quando seu smartphone está carregando e você não pode usar ele para fazer a videochamada. Vou mostrar para vocês. Não encontramos a sua câmera, isso porque a travinha tá desligada aqui, ó. Tá vendo? Funciona, vocês não vão me espionar, não. Tá aí, esse é um teste de vídeo gravado pelo notebook e áudio também do notebook, para vocês terem aí uma referência. E é isso que vocês estão vendo aí. Deixa eu ver se melhora se eu tampar essas luzes aqui. Mais ou menos, né? O problema não é nem a resolução, é uma câmera 720p, poderia ser Full HD. Mas o problema é que ela é muito pequena, os elementos são muito pequenos aqui. E muitas pessoas falavam aqui pra mim, Will, mas você não mostra a câmera do notebook, você não fala da câmera? É por isso, porque é uma câmera de referência, sabe? Quando você não tem outra câmera, você usa essa daqui. Porque, pô, é muito mais negócio você usar do smartphone, né? Então, pelo menos no meu caso, essa travinha aqui ó, vai ficar sempre desligada. E agora vamos ao teclado do Legion 5i Pro. E é um teclado aí inconfundível, né? Teclado da Lenovo, sempre com os cantinhos de cima quadrados e os cantinhos de baixo arredondados. Esse é um teclado que ele combina, né? Essa parte principal dele tem um tamanho de 100%, né? O tamanho das teclas. E o teclado numérico, ele é um pouquinho mais espremido aqui na lateral, né? Como vocês estão vendo aí. E esse é um teclado que está no padrão Estados Unidos Internacional, que é o meu favorito, não tenho nenhum defeito para colocar aqui nesse teclado, mas se essa máquina vier para o Brasil, talvez ela seja adaptada, muito provavelmente, né, que é o que a Lenovo trabalha por aqui, que é o ABNT2. Então, isso daqui é meramente ilustrativo e não condiz com o teclado que vai vir com o produto quando ele for lançado. Mas a retroiluminação, sim, porque ele tem uma retroiluminação e, assim, talvez não dê para ver porque o estúdio aqui, as luzes estão muito fortes, mas espera aí. Ok, desligar o estúdio. Então agora sim dá para ver essa retroiluminação em ação. Não é um brilho muito forte, né? Então com a luz do estúdio acesa aqui não dá para perceber muito, mas quando você tem pouca luz, que é o ambiente ideal, né, para você usar esse recurso, ele brilha muito literalmente. E aí a gente tem alguns perfis de cor, né? Então você pode configurar até 3 perfis de cor por meio do aplicativo da Lenovo, Lenovo Vantage. Tem uma seção lá que mostra, né, o esquema de iluminação, eles chamam isso de Spectrum, e a gente tem uma divisão de 4 zonas no teclado. Então não temos LEDs individuais por cada tecla, né? São essas 4 regiões do teclado. Ok, ligar o estúdio. E uma informação importante com relação ao teclado é que ele tem aquela trava de função, então apertando FN e S que você alterna entre F1 a F12 ou as funções como, por exemplo, brilho da tela, né, o controle aqui do brilho da tela, volume, modo avião, habilitar ou desabilitar o touchpad, o F11 aqui no caso chama uma interface aqui, né, das janelas e por aí vai. Você tem até alguns controles multimídia aqui no Home, End, Page Up e Page Down também. E o touchpad, eu acho que ele é o ponto fraco nessa história toda. Ele não é ruim, ele tem um tamanho considerável, mas eu acho que ele poderia ser um pouco maior, chegando aqui, ó, nessas bordas, né? Como a gente já viu outras fabricantes aproveitando ao máximo o tamanho disponível aqui. Apesar de que, nesse design, a Lenovo já tentou fazer um milagre, né? Porque eles colocaram, né, as teclas das setas aqui do lado um pouquinho mais para baixo. Não sei se tem um motivo para isso, eu não sou muito fã dessa escolha de design. E aí, para o touchpad manter um tamanho legal, eles jogaram ele mais para lá, né, mais para a esquerda. Então, por isso que ele não está centralizado aqui no notebook, né? Não daria para ficar centralizado, ficaria aqui, ó, ia comer o espaço dessa tecla aqui. Particularmente, eu preferiria, né, se isso aqui fosse pequeno aqui em cima, mas beleza. Fora isso, ele funciona muito bem, tem suporte aí a todos os gestos no Windows e a gente só não tem as teclas físicas, né? Então é no toque, o jeito mais prático de comandar esse touchpad é um toque pro clique normal, toca com 2 dedos o clique direito aí do mouse, né? Então eu acho que é isso com relação a tela, teclado e touchpad. E assim, a gente tem aqui também o botão de liga e desliga, né? Eu esqueci de comentar, mas ele está presente aqui. Não temos nenhum leitor de impressões digitais nessa máquina, então não tem nenhuma autenticação biométrica por meio do dedo, né? Você tem o Windows Hello, né, que traz aí o reconhecimento facial, mas eu não sei se essa câmera vai ajudar muito, né? Não está disponível, então não tem. Não tem, a menos que você coloque outra câmera aqui compatível aí com essa tecnologia. E o som dele é um som ok. Não é um som muito ruim, mas também não é muito bom. Eu acho que ele tem um volume legal, mas
não tem muitos graves, o que seria muito interessante para o notebook gamer, né, para os efeitos sonoros dos jogos. Nós temos os falantes aqui nas partes de baixo, né, tanto desse lado aqui quanto desse outro lado aqui embaixo. São falantes pequenos, na minha opinião, né, um tamanho bem pequeno, e que usam aquele esquema, né, de bater na mesa e voltar para você. Então a gente acaba perdendo um pouco de grave nessa história aí, e é um som ok, não achei muito bom, né, mas é um som legal. E agora chegou a hora, hein? Agora eu vou abrir essa tampa traseira aqui para a gente ver o que dá para fazer em termos de upgrade e também para a gente falar um pouquinho mais dos componentes e das especificações técnicas desse notebook. Vamos nessa! Esse tá facinho de abrir, hein? Opa, consegui! Lenovo Legion 5i Pro. Por dentro, olha só que bacana o design interno desse notebook. Temos uma bateria aqui, ó, de 80 watts-hora, um sistema aí de dissipação bem parrudo, né, com duas ventoinhas e vários condutores aqui de cobre, passando para lá e para cá, chipset, CPU e GPU, né, CPU e a GPU ficam aqui. E nós temos um quadradinho aqui que traz uma proteção, ó. Se eu puxar aqui, olha lá, a gente tem o acesso aqui à memória RAM. Então, muito fácil, hein? Um acesso muito fácil à memória RAM, suportando aí 2 módulos de memória DDR5. E a gente tem configurações, nesse caso aqui está com 16 GB, né? 8 GB em cada canal, aí 16 GB em dual channel. Mas tem configurações que vão até 32 GB de fábrica. Claro, você também pode fazer um upgrade aí muito fácil. Uma outra coisa bacana é que nós temos 2 slots NVMe para SSDs. Inclusive eles já vêm com um dissipador, né, em cima de cada um deles. Nesse caso aqui está instalado já 2 TB, então tem um SSD de 1 TB aqui, outro de 1 TB aqui do lado. Mas as configurações padrão, pelo que eu vi lá no site, é 512 e 1 TB. Eu não vi nenhuma de 2 TB. Mas dá para você colocar, né? Depois você vai lá e faz esse upgrade, se for o caso. Mas eu achei muito legal que tem um dissipador aqui já de calor, que você tem que tirar o dissipador, né? E aí você tem acesso aqui aos SSDs. E eu acho que é isso, a gente está chegando num ponto em que os componentes em si, né? A placa, o PCB, é 30%. Os outros 30% são dissipação de calor e aí outros 30% para bateria. Sobrou 10% que eu não sei fazer conta. Os outros 10% são para o RGB, porque senão não dá FPS. E lembrando também, ó, que se você está pensando em fazer um upgrade nas memórias do seu notebook, nós indicamos aí a Kingston, ó, porque tem um SSD maravilhoso que é o NV1, que é um excelente custo-benefício, mas se você quiser muita velocidade no PCI Express 4.0, aí tem o KC3000. Esse cara aqui bate aí 7.000 megabytes por segundo em leitura. Então um SSD muito legal aí para máquinas gamer. E também tem as memórias, né? As memórias Kingston Fury Impact. Essa daqui é DDR4, esse notebook aqui precisa de DDR5, mas elas estão chegando aí no mercado em breve também. Então, se quiser dar um up aí no seu notebook, as memórias Kingston, ó, uma maravilha. Agora, notebook, esse monte. Não vou fazer isso, que vai cansar todo mundo, vai cansar o editor. Mas olha que muito louco, essa proteção ela tem contatos, né, em vários pontos aqui dela, então tá fechando algum circuito aqui. Não sei exatamente o que é, mas tem uma utilidade. Aê! Hoje não sobrou nenhum parafuso, hein? E ainda tá funcionando. E agora vamos entrar nos detalhes dessa configuração, começando aí pela CPU, que é um Core i7 12700H. E o principal destaque da 12ª geração aí de processadores da Intel, né, o codinome Alder Lake, é a arquitetura que combina núcleos de desempenho com núcleos de eficiência. Similar à abordagem ARM que a gente tem em smartphones e tablets, né? São núcleos de alto desempenho, núcleos um pouco mais equilibrados que focam na gestão de energia. E aqui é uma experiência parecida, né? Então são 20 núcleos ao todo, sendo 8 núcleos de desempenho, que trazem aí 2 threads cada, então 16 núcleos lógicos ao todo, né, 16 threads, e 4 núcleos de eficiência. E esse 12700H ele deve ser o principal i7 que vai equipar as máquinas gamer que a gente vai ver ao longo do ano, né, os próximos lançamentos. E ele deve ser o sucessor direto aí do 11800H e a versão móvel, né, para notebooks do 12700 que a gente tem em desktops, como o 12700K.
E uma curiosidade, esse cara aqui, ele tá naquele ZenBook 14X OLED, aquele Space Edition que eu mostrei, que teve vídeo aqui no canal e tal. E eu falei no vídeo, eu falei, isso aqui é um 12.700H, isso aqui é um processador de máquina gamer. É isso aqui, vocês viram o nível do dissipador, né, ali atrás. Então, bem impressionante a ASUS ter conseguido colocar aquele chip bem mais potente num corpo tão compacto. Depois eu quero ver como é que tá o desempenho lá. Mas enfim, muito legal, aí fica como curiosidade. Memória 16 GB, rodando aí a 4.800 MHz, então temos aí DDR5. SSD, nós temos um SSD, na verdade dois SSDs de 1 TB cada, rodando em RAID 0, que combina os dois armazenamentos e divide, né, as formas de escrita e leitura para que você efetivamente dobre essas velocidades. E é realmente isso que a gente conseguiu aqui, ó. Eu tô com o Crystal Disk Mark aberto aqui e olha só, velho, marcou 12.000 megabytes por segundo em leitura e 10.000 em escrita. Então, um resultado altíssimo usando essa combinação aí de RAID 0, que ela realmente traz um desempenho muito legal, porém, se der pau em um, dá pau em tudo, né? Esse é o problema, aí você não tem backup. Então o desempenho é muito legal, mas faz um backup se você for usar aí desse jeito. Wi-Fi, nós temos aí Wi-Fi 6E, né? O AX211, um chip também da Intel. E as GPUs, nós temos a Xe-Graphics, a GPU integrada dessa CPU, e também a GPU dedicada da NVIDIA, que é uma GeForce RTX 3060, versão laptop, com 6 GB de memória dedicada. Então essas são as configurações dessa máquina. E aí, o que dá para fazer, né, com essas configurações? Vamos falar um pouquinho aí sobre o desempenho desse computador. Tarefas de produtividade como e-mail, navegação web, Microsoft Office, ó, tira de letra. Isso aqui dá para você editar vídeo em 4K numa boa, dá para fazer streaming de vídeo, dá para rodar aplicações bem pesadas. E para a gente medir o quanto o desempenho melhorou em relação à geração anterior, eu tenho alguns benchmarks que a gente já rodou aqui, uma batelada de benchmarks. Lembrando que todos eles foram rodados com o carregador plugado aí na tomada para a gente tirar o máximo desempenho possível da máquina, né? Então vamos lá. Eu comparei esse notebook com um Alienware M15, que tem a geração anterior do i7, o 11.800H, e também com o ROG Strix G513RM, que traz o concorrente Ryzen 7 6800H. Ambos os notebooks também com uma GeForce RTX 3060. No Cinebench e no Geekbench nós vemos um avanço considerável em relação à geração anterior, tanto no desempenho single-core quanto no multi-core. O desempenho, na verdade, ele foi tão alto nesses testes que a gente fez que ele superou com facilidade o Ryzen 7 6800H, especialmente no multi-core. E na hora de curtir alguns jogos nessa máquina, a experiência é ótima. Quando a gente fala de jogos competitivos, você consegue rodar tudo no máximo, tudo de boa, com mais de 100 quadros por segundo sem engasgos. E eu joguei algumas horas no Legion 5i e eu não tive nenhuma experiência negativa. Mas até onde será que ele aguenta o tranco? Para saber isso, a gente testou também jogos mais pesados em 1080p com as configurações no máximo. Em quase todos os casos ele bateu mais de 60 quadros por segundo. Só no benchmark do Metro Exodus que, quando você coloca tudo no máximo, ele é meio exagerado, aí ele ficou com FPS de console. Mas ainda assim, o resultado com o 12.700H superou o Ryzen 7 6800H, mostrando a diferença que a CPU pode fazer no desempenho. E durante os benchmarks e jogos, notamos um pico de temperatura de 99 graus no 12.700H, 1 grau a menos do que registramos no 11.800H. Mas em relação ao Ryzen 7 6800H com metal líquido lá no ROG Strix G513, aí se a gente comparar esses dois, a Intel continua realmente muito aquecida no mercado. E o último benchmark que nós temos aqui é o benchmark da bateria, a autonomia da bateria com esse novo chip Intel de 12ª geração, que traz aí núcleos de eficiência. Será que melhorou? Eu queria que tivesse melhorado, mas não fez muita diferença não. Nós rodamos todos os testes do PCmark 10. No teste de tarefas de escritório, nós tivemos um resultado de mais ou menos 4 horas e meia de uso fora da tomada. Já no teste de vídeo ficou em torno de 3 horas, o que é meio estranho porque geralmente esse número é mais alto do que o teste de escritório, né? Mas enfim. E no teste jogando, pouco mais de 1 hora de uso, o que já era esperado. E por falar em bateria, esse daqui é o carregador dele, olha lá. Então ele tem aquele esqueminha, né, que você tem o extensor, né, da tomada,
e aí sai o plug dele aqui do lado, aquele plug proprietário da Lenovo, né, quadradinho, que tem a pontinha amarela. Então, ó, é uma bitela, tijolinho, apesar de que ele é fino. Ele é um carregador relativamente fino aí, então parece uma power bank grande. Assim, para 300 watts tá compacto, mas frente a carregadores de notebooks de mais de produtividade, né, máquinas que não são gamer, ainda é um carregador bem grande. Então é isso. E aí, umas 2 horas a carga tá cheia. Então é isso. Em termos de bateria foi um pouco decepcionante, porque eu esperava, não na hora dos jogos, né? Na hora dos jogos é isso aí mesmo, vai embora. RTX dedicada, um Intel Core i7, a gente sabe que vai embora, mas foi mais do que eu esperava. Esperava pelo menos 1h30 aí de jogos, né? Ficou em 1h11. E produtividade não chegou nem em 5 horas. Produtividade eu esperava mais, usando aí os núcleos de eficiência, né? Mas enfim, um dia isso melhora, só parece que não vai ser nessa geração ainda. E a última coisa que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo é que todo o controle das funções e dos recursos do notebook é feito por meio desse aplicativo aqui, que é o Lenovo Vantage. Então é aqui que a gente configura, por exemplo, né, o RGB aí do teclado e várias outras funcionalidades do sistema. Também tem um acesso rápido aqui para você monitorar aí o status e por aí vai. Então agora uma conclusão aqui sobre o Legion 5i Pro nessa 7ª geração aí que traz os chips Intel de 12ª geração. Eu não posso opinar com relação ao preço, se compensa comprar, porque ele não está disponível aqui no Brasil ainda. Mas eu pude usar por uma semana e assim, altíssimo desempenho, excelente desempenho quando ele está conectado na tomada, ó. Máquina voa, muito legal mesmo. Também joguei bastante, né, que é a proposta principal dessa máquina, e foi uma experiência excelente, né? Gostei do teclado, claro que usando um mouse, né, na hora de jogar, como vocês estão vendo aí, mas nenhuma reclamação. Eu acho que em termos de design, gostei muito dessa pegada dele. Eu não tinha testado nenhum Legion dessa série 5i, né? Mas gostei dele ser uma máquina gamer, para quem não quer aquela máquina gamer super estilizada e tal. Posição do trackpad me incomodou um pouquinho, a qualidade do som também, que é meio fraca, deixou a desejar na minha opinião, e a autonomia da bateria, apesar de que eu não tinha uma expectativa que uma máquina gamer ia ter uma autonomia legal de bateria. A gente sabe que é meio que de enfeite no notebook gamer a bateria, só para segurar de uma tomada para outra, né? Mas assim, ao longo do ano a gente vai testar outras máquinas aí com processadores Intel de 12ª geração, e se o resultado mudar, vocês vão ver aqui no Loop Infinito. Eu encerro esse vídeo agradecendo a Intel pela oportunidade de testar essa máquina, agradecendo a Lenovo também aí pela confiança no nosso canal. Agora esse notebook volta para eles, para outros criadores de conteúdo também terem essa oportunidade de testar esse menino, e a gente vai vendo as diferentes experiências de cada usuário. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like, deixa o joinha aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e comenta também o que você mais gostou nesse produto ou o que você menos gostou nele. Deixa um comentário aí. Agora eu vou jogar um pouquinho mais aqui, aproveitar antes dela ir embora, né? A máquina que vai embora amanhã. Aí, né, temos que aproveitar aqui e jogar um pouquinho, porque a gente tem que jogar um pouco, a gente trabalha muito, ó. Quanto tempo aqui de gravação? 1h30 de gravação nesse vídeo. Então, vamos jogar, galera. Valeu, até a próxima! Tem que entender também que eu vou jogar para gravar as imagens, né? Eu não estou só jogando, não estou só curtindo. Essa parte é... Tchau!